Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Hoje a gente vai entender o que são seções cônicas. Preparados? Então, vamos para a aula. Hoje vamos falar sobre o que são seções cônicas. E para a gente poder falar o que são essas seções, a gente precisa definir o que é um cone ou uma superfície cônica. Então, para a gente definir uma superfície cônica, que eu até vou anotar aqui, ó, superfície cônica, que é uma coisa parecida com isso daqui, a gente vai precisar de duas retas. A gente precisa de duas retas, uma reta E e uma reta R. Elas não podem ser perpendiculares, porque se elas forem perpendiculares, a gente não forma a superfície cônica. Então a gente pega a reta E, que a gente chama de eixo, e a geratriz, que é a reta R, que vai girar em torno do eixo. Vai assim, a gente gira a geratriz em torno do eixo. E aí mantendo o ângulo constante, dando a volta completa. Aí a gente vai formar essa superfície, que a gente chama de superfície cônica, ou simplesmente cone, ok? Então, a partir dessa superfície cônica, a gente tem a definição do que são seções cônicas. Seções cônicas é o conjunto de pontos que se formam pela intersecção entre um plano π, a intersecção de um plano com a superfície cônica, ok? Então vamos ver, por exemplo, aqui, ó, o que acontece se o plano π ele estiver assim na horizontal, né? E fora da origem, tá? Então ele está, por exemplo, para baixo ou para cima da origem e ele está paralelo ao plano que passa pela origem. Então a gente vê que quando a gente faz essa intersecção aqui, ó, ela nos dá uma circunferência, ok? Então, cortar um cone exatamente assim reto vai dar uma circunferência. Agora, se a gente cortar ele com uma certa inclinação, aí a gente pode ter mais de uma situação. Primeiro, a gente tem a elipse, aqui, ó. Se a gente comparar, ó, o ângulo da geratriz e o ângulo da elipse for maior do que o da geratriz em comparação ao eixo, tá? Então o que vai acontecer? A geratriz está aqui e o plano está assim, ele vai entrar e sair aqui, ó, ele vai cortar toda a superfície cônica. Já no caso da parábola, esse plano ele tem o mesmo ângulo que a geratriz aqui, ó. Então ela é paralelo à geratriz. E aí o que vai acontecer? Você começa um corte aqui, né? E ele vai até o infinito. Ele nunca vai encontrar a outra borda, como no caso da elipse ou da circunferência. Então, conforme a gente vai aumentando a inclinação, a gente de circunferência tem elipse, tem parábola. E aí, se o ângulo for maior menor do que o ângulo da geratriz, aí a gente vai ter uma hipérbole, porque daí a gente vai ter essa intersecção. Notem que ele está fora da origem, né? O plano está sempre fora da origem desse sistema. E aí a gente tem a hipérbole, ok? Então, essa aqui é só para ilustrar que se a gente fizer a equação dessa superfície cônica e fizer a intersecção com a equação do plano, né, nessas circunstâncias a gente vai ter o que a gente chama de cônicas: a circunferência, elipse, parábola e hipérbole. Beleza? Bem interessante visualizar as cônicas, né, dessa forma, como intersecção entre plano e superfície cônica. É interessante a gente ver, nesse caso aqui eu desenhei um plano que, em vez de passar fora da origem, ele passa exatamente pela origem. Então, se o plano passa exatamente pela origem e ele tem um ângulo
diferente do ângulo da geratriz, isso daqui vai ser um ponto, ok? Se for diferente, e se ele tiver o mesmo ângulo da geratriz, isso daqui vai dar uma reta, ok? Então, só para completar, que ele pode ser um ponto ou uma reta, né? Se ele passar pela origem da nossa superfície cônica aqui. Então, nessa aula que a gente estudou seções cônicas, a gente está preparado que na próxima a gente vai começar o estudo das superfícies quádricas. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem as suas dúvidas lá no fórum da disciplina e sempre que você tiver a oportunidade de ajudar um colega de vocês com a sua dúvida, ajuda, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra, nos vemos na próxima aula. Até mais!